Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, e é com imenso prazer que hoje nós estamos trabalhando aqui uma aula do nosso módulo de interpretação. Então, venha comigo e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar denotação e conotação. Você provavelmente na época da escola aprendeu através de uma outra roupagem. Então, antes de começar a nossa aula com o nosso material propriamente dito, a gente vai relembrar talvez essa roupagem que você tenha aprendido na época da escola. Então acompanha aqui comigo rapidinho, ó. A gente vai colocar aqui, ó, linguagem real e figurada. Provavelmente foi assim que você aprendeu na escola. Só que os concursos trabalham com outras palavrinhas, é uma nova nomenclatura. Na verdade, não é nova, né? Na verdade, a gente já trabalha isso há muito tempo. Mas como a gente ainda carrega o ranço escolar, é muito comum você visualizar apenas real e figurada e lembrar. Apareceu denotação e conotação, talvez isso já provoque uma certa dúvida. Então vamos lá. O que é a linguagem real? É a mesma que a linguagem denotativa. O que é a linguagem figurada? É a mesma que a linguagem conotativa. Agora, a gente sabe que a linguagem real é aquela empregada em seu sentido original, e é por isso que a gente diz que o sentido é real. Só que além de ser chamada de linguagem real ou linguagem denotativa, ela também pode ser chamada de linguagem literal. Até aí, tudo bem. Agora, é a linguagem figurada, que é aquela empregada fora de seu sentido original, portanto, fora do sentido real, ela também pode ser chamada de conotativa. E, para finalizar, ela também pode ser chamada de linguagem literária. Então, cuidado, muito cuidado para não confundir literal com literária. Literal é o sentido real, é o sentido original. Literária é o sentido figurado, fora do sentido original. Então, quando a gente fala de denotação, é a mesma coisa que linguagem real e literal. Quando a gente fala de conotação, é a mesma coisa que linguagem figurada ou literária. Isso aqui é a base para um outro assunto que a gente vai estudar demasiadamente aqui no nosso curso, que é o assunto de linguagens figuradas, ou as figuras de linguagem. E todas as figuras de linguagem têm a linguagem conotativa, ou seja, é o teor da conotação empregado ali. Afinal de contas, as linguagens figuradas, elas existem no nosso dia a dia e nas provas, quando a gente emprega a palavra, emprega a expressão fora de seu sentido original. E é por isso que ela adquire diversas nuances, ou seja, as nuances figuradas, ok? Agora que a gente já está habituado com o que a gente chama de linguagem denotativa, conotativa, real e figurada, a gente vai cair para dentro agora do nosso material para estudar de forma dirigida, ok? Então, vou apagar aqui só para não ficar poluído visualmente, ok? Então, vamos lá, turma. Vamos massificar esse conteúdo. Então, acompanha aqui comigo. Denotação é o uso da palavra com o seu sentido original. Exemplo. Pedra é um corpo duro e sólido da natureza das rochas. Então, a palavra pedra aqui, empregada dentro do seu sentido original, ou dentro do seu sentido real, como preferir, é um mineral, que você já conhece provavelmente. Agora, conotação é o uso da palavra com um significado diferente do original, criado pelo contexto. Exemplo, você tem um coração de pedra. Então, a palavra pedra aqui agora não foi empregada mais no sentido original. Não é a pedra mineral. Aqui, ele está utilizando a palavra pedra com uma bagagem semântica para mostrar que a pessoa é uma pessoa, né, que tem um coração, não sei se ruim, mas um coração de pedra seria aquela pessoa que não é capaz de amar, que não é capaz de se doar, então acaba adquirindo outras possibilidades dentro de um contexto. Até aí, tudo bem? E a gente tem vários exemplos para poder citar. Eu poderia ter dito, ainda com a palavra pedra,
Vou citar outros dois exemplos, um real e outro figurado. Eu digo assim, ó, ontem comprei meio metro de pedra para construir o muro de minha residência. A palavra pedra, mais uma vez neste exemplo, foi empregada dentro do seu sentido original, ou seja, dentro do seu sentido real. Então, neste exemplo que eu acabei de citar, eu utilizei a linguagem denotativa. Os professores até brincam e dizem que este D é o D de dicionário, né? A palavra dicionarizada. Agora, mais um exemplo. Eu digo que a Tadolfa é uma pedra em meu sapato. A Tadolfa, por um acaso, é uma pedrinha que está lá dentro do meu sapato me machucando? Obviamente não. A Tadolfa, ela é um problema em minha vida. Então, o contexto possibilitou uma interpretação em relação a esse aspecto. Até aí, tudo bem? Tranquilo, não é? Então, a gente já sabe o que é a linguagem real, linguagem figurada. E cabe salientar mais uma vez, denotação é a mesma coisa que linguagem real, é a mesma coisa que linguagem literal. Conotação é a mesma coisa que linguagem figurada, é a mesma coisa que linguagem literária. Brinca aqui comigo aqui no nosso próximo slide, ó. Campo semântico, isso é muito importante. As palavras podem associar-se de várias maneiras. Quando se relacionam pelo sentido, temos um campo semântico. Não se trata de sinônimos ou antônimos, mas de aproximação de sentido num dado contexto. Até mesmo porque a gente aprende na escola rapidamente, ainda quando criancinhas, lá no primeiro segmento do ensino fundamental, as concepções, as significações das palavras. E a gente aprende logo de cara o que são sinônimos e antônimos. Sinônimos são aquelas palavras de campo similar, né? Ou seja, elas são aproximadas semanticamente, como lar e moradia, e casa, e por aí vai. Ou seja, adquirem aspectos sinônimos, e os antônimos são as palavras de campos opostos, são as oposições, são os antônimos, como o bem e o mal, o céu e o inferno, o gordo e o magro, o baixo e o alto, e por aí vai. Agora, na língua portuguesa, a gente não possui um sinônimo perfeito. Por mais que pareça perfeito, isso não existe. Por exemplo, a gente pensa aqui em lar e moradia, em casa e lar. Ó, casa e lar, por exemplo, são sinônimos. Mas você consegue imaginar uma frase, por exemplo, dizendo que vai comprar um lar para morar? Não, não consegue. Então, realmente não existe um sinônimo perfeito na língua portuguesa. Até mesmo porque, se existisse, não teria por que a gente ficar... Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Clique lá. Criando novas possibilidades. Agora, a gente tem na língua portuguesa palavras que estão dentro de um mesmo campo semântico. E isso possibilita vários aspectos na língua. Olha os exemplos que eu vou colocar aqui, ó. Perna, braço, cabeça, olhos, cabelos, nariz, partes do corpo humano. Então, quando a gente começa a brincar com isso, a gente começa a entender um campo da semântica muito importante, que é a concepção de homônimos e a concepção
de parônimos, e a concepção de hiperônimos, e a concepção de hipônimos. Então, aqui, basicamente, a gente está entendendo o que é um hiperônimo, o que é um hipônimo. Hiperônimo é aquilo que transmite o sentido geral, aquele sentido maior. Hipônimo é aquilo que transmite o sentido específico, ou seja, menor. Então, quando eu utilizo perna, braço, cabeça, olhos, cabelos, nariz, isso tudo aqui são elementos menores em relação ao corpo humano. É como se eu falasse que tudo isso que eu acabei de apresentar aqui com a cor preta fossem os hipônimos, ou seja, os termos específicos para representar um termo geral, um termo maior, que é o hiperônimo, no caso, o corpo humano. Por quê? Porque todos esses elementos que eu acabei de apresentar aqui são partes do corpo humano. Agora aqui, ó, azul, verde, amarelo, cinza, marrom, lilás são o quê? As cores. Então, tudo isso aqui que eu acabei de apresentar são elementos que mostram as cores, ou seja, são os elementos hipônimos para um campo maior, que é o hiperônimo. Aqui, ó, martelo, serrote, alicate, torno, enxada, são o quê? As ferramentas. Então, eu vou até citar mais o último, né? Batata, abóbora, aipim, berinjela, beterraba, legumes. Diante disso, turma, quando a gente trabalha palavras de mesmo campo semântico, a gente começa a aproximar os significados e a gente começa a trabalhar em cima de uma coerência. Exemplo que eu vou citar aqui para vocês. Vou criar um pequeno texto que, a princípio, pode não fazer muito sentido. Então, eu coloco aqui, ó, sei lá, alimento, legume, batata e, sei lá, morango. Aí eu pergunto, a priori, imaginando isso como um texto, faz algum sentido? É coerente? Aí você vai olhar, vai analisar e vai falar, opa, tem uma incoerência ali, Cisney. Aí eu vou perguntar, por quê? Ora, porque morango não é um legume. Então, beleza, morango é uma fruta. Aí quebra a sequência lógica do nosso texto. Aí eu vou colocar, então, batata de Marechal, muito famosa aqui no Rio de Janeiro, fica ali perto da estação de trem, perto da Praça de Marechal, muito famosa. Então, vamos lá. Agora eu tenho alimento, legume, batata e batata de Marechal. Faz sentido, não faz sentido? Então, aqui eu tenho um texto coerente. Então, eu parti aqui do geral para o específico. Aí, pensa comigo. É possível que tenha um texto que seja coerente e não seja coeso? É possível que tenha um texto coeso e não seja coerente? É possível. Mas isso a gente vai trabalhar apenas na aula de coesão textual. Eu só chamei aqui agora para que você fique atento em relação a aspectos de campos semânticos. Então, quando a gente tem palavras aproximadas que fazem parte de um mesmo campo semântico, isso nos traz o quê? Um entendimento, isso nos traz uma coerência. Então, vamos lá. Eu quis mostrar apenas que, por mais solto que os elementos, né, apareçam aqui, você pode perceber que elas estão o quê? Aproximadas dentro de um campo semântico. Então, sempre vai fazer sentido para você. Se eu começar a falar areia, coqueiro, brisa suave, isso vai fazer você pensar em quê? Em praia. Então, a gente tem de entender que dentro dessa denotação e dentro dessa conotação, as palavras que são associadas, elas nos permitem um entendimento se aquilo dali está sendo trabalhado dentro do seu sentido original ou se aquilo dali está sendo trabalhado fora do seu sentido original. Vamos pegar aqui, por exemplo, só para que você possa entender, a palavra cabeça. A palavra cabeça, ela é uma parte do corpo humano. Então, se eu simplesmente disser que Leonardo está com dor na cabeça, eu utilizei a palavra dentro do seu sentido original, que é uma parte do corpo humano. Mas se eu pegar e falar que o Leonardo é o cabeça da turma, eu já empreguei o quê? Fora de seu sentido
original. Então, eu empreguei numa concepção conotativa, figurada, para dizer que o Leonardo, por exemplo, é o cabeça da turma, na verdade é o líder da turma. E aí, a gente, diante de todo o aspecto semântico, a gente permite uma nova possibilidade através de um contexto diferenciado. Agora, nem sempre vai ser fácil a gente identificar assim com tanta exatidão se o valor é real ou figurado. E aí nós estaremos diante da ambiguidade. Acompanha aqui comigo, ó. Nem sempre é possível identificar com facilidade o valor denotativo ou conotativo nas frases. Nesses casos, temos uma ambiguidade. O que é ambiguidade? É uma expressão passível de mais de duas interpretações, pelo menos duas, ou mais de duas. Ok? Se só tem uma interpretação, não é ambígua, eu entendo. Agora, a partir do momento que a gente começa a trabalhar a ambiguidade, a gente abre um leque para que a estrutura não seja entendida. É um erro linguístico. Eu devo evitar este erro na hora de produzir um texto. Afinal de contas, eu não mencionei no início da aula, mas interpretação e redação são basicamente os mesmos aspectos. A redação nada mais é de que a interpretação ao contrário. Então, muitas coisas que a gente estuda para poder fazer um texto, para fazer uma redação, a gente estuda para entender o texto, para entender uma interpretação, ok? Então, se eu estou produzindo um texto, eu evito, porque a ambiguidade, ela, na verdade, confunde a cabeça da pessoa que está lendo, confunde a cabeça do leitor. Quando eu digo atador caiu do cavalo, pode perceber que essa frase ela é passível de ambiguidade, ela é passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. No sentido real, o que significa a frase atador caiu do cavalo? Aí você em casa fala assim, atador caiu do cavalo. E você não desconfigurou a ambiguidade, continua a ambiguidade. Aí você vai falar, mas para mim faz todo sentido. E é por isso que a gente às vezes acaba cometendo o erro da ambiguidade. Porque para você naquele momento que está ali, envolvido com aquele texto, envolvido com aquele contexto, para você está muito claro. Mas o cara que não está envolvido naquele contexto, na hora que ele lê, ele pensa assim, mas dá para interpretar de outra forma. E realmente dá. Aqui, quando eu pego no sentido real, o que aconteceu com a Atadolfa? Ela levou um tombo do animal. E no sentido figurado, o que aconteceu com ela? Ela se deu mal em alguma situação, que independe, não é verdade? Pode ser qualquer tipo de situação, pode ser no trabalho, pode ser na casa dela, pode ser em qualquer local, na escola. Então, ela levou um tombo do animal, sentido real, e na outra, ela se deu mal em alguma situação. Então, a expressão passível de duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Agora, olha a próxima. Atadolfa vestiu a camisa da empresa. Mais uma vez, uma frase passível... Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. De duas
duas interpretações, uma no sentido real e outra no sentido figurado. Sentido real, o que a Atadofa fez? Ela colocou o uniforme da empresa, então botou a blusinha aqui do LAC Concursos. Agora, e no sentido figurado? Ela passou a trabalhar com mais afinco, com mais vontade, com mais empenho. Isso que significa vestir a camisa da empresa. Então, mais uma vez, uma frase ambígua. E aí, como é que eu desconfiguro isso? Acabei de citar os exemplos. Agora, olha a próxima. Atadofa encontrou Jocrete em seu quarto. Isso aqui é para mostrar que nem sempre a ambiguidade tem de ser obrigatoriamente uma frase no sentido real e outra no sentido figurado. Basta ser passível de mais de duas interpretações, de pelo menos duas, não é verdade? Então, aqui eu sei de quem é o quarto? Não sei. Então, o pronome possessivo seu ali, ele foi mal empregado. Eu não sei se o quarto é da Atadofa ou se o quarto é da Jocrete. Não tem como a gente saber. Então, passível de duas interpretações, ou seja, uma frase ambígua. Agora, olha a próxima. Atadofa encontrou Jocrete sorrindo. Mais uma vez, para provar que a ambiguidade é apenas um texto passível de pelo menos duas interpretações. Eu não sei quem é que está sorrindo. Eu não sei se é a Atadofa ou se é a Jocrete. Então, aqui, ó, esse sorrindo aqui acabou provocando ambiguidade. Diferentemente de todas as outras três frases que a gente apresentou, essa daqui eu consigo desconfigurar a ambiguidade colocando uma vírgula aqui, ó, antes de sorrindo. Porque no momento que eu faço isso, eu demonstro que essa estrutura é uma estrutura direta, eu demonstro que a Atadofa é o sujeito, eu demonstro que a Jocrete é o objeto direto, e aí eu faço com que esta ação última que aparece aqui seja uma ação proveniente do sujeito, no caso, o primeiro elemento que aparece, que é a Atadofa. Então, agora eu sei que a Atadofa é que está sorrindo e acabou encontrando a Jocrete em algum local, ok? Tranquilo? Agora, olha o último exemplo. A Atadofa saiu do salão molhada. E aqui, né, meu companheiro? Passível de múltiplas interpretações, tanto em relação a salão, quanto em relação à molhada. A gente não está aqui trabalhando com criança, então a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Quando eu falo do salão aqui, o próprio salão, ele permite uma ambiguidade. Eu não sei se é um salão de uma casa, e é um salão grandão. Eu não sei se é um salão de festas, eu não sei se é um salão de beleza. Então, passível de pelo menos três interpretações. E a própria palavra molhada, ela nos permite algumas interpretações. Eu não sei se a Atadofa está molhada de suor, eu não sei se a Atadofa está molhada de água, eu não sei se a Atadofa está molhada da chuva, né? Poderia ser a água que jogaram nela, mas poderia ser a água da chuva, e poderia ser até inclusive no cunho sexual, né? Molhada. Eu não vou entrar na seara para poder explicar isso, até mesmo porque não cabe aqui, mas você entendeu as diversas nuances, ou não entendeu? Então, eu quero que você pense da seguinte forma: em que contextos, em que situações você vai se deparar com essa ambiguidade? Em duas. Ou na hora de você produzir um texto, e você vai evitar ao máximo, porque o seu texto tem que ser objetivo, tem que ser claro, a pessoa que está lendo, o avaliador lá do concurso, ele tem de entender de forma mais rápida possível, e você vai se deparar isso em questões também de provas, em que o camarada vai colocar assim, ó, dentre as opções abaixo, há uma ou algumas que apresentam ambiguidade, identifique-a. E aí você vai ver aquela frase que apresenta mais de uma interpretação, pelo menos duas, ok? Agora, diante disso, já dá para a gente poder cair aqui em cima de algumas questões. Vamos lá. Olha a primeira questão aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente, ó. Assinale o segmento em que não foram usadas palavras em sentido figurado. Então, vamos lá, ó. Letra A. Lendo o futuro no passado dos políticos. Então, se a questão está pedindo aquela que não foi utilizado o sentido figurado, ela está querendo aquela que tenha utilizado o sentido o quê? Real. E aí, quando o cara diz lendo o futuro no passado dos políticos, olha a brincadeira semântica que ele faz aqui. Então, ele está trabalhando através de uma linguagem figurada e não numa linguagem real. Letra B.
as fontes é que iam beber em seus ouvidos. Gente, é o ser humano, é um animal que bebe, e não a fonte beber nos ouvidos. Tranquilo? Então, mais uma vez, uma linguagem figurada. Letra C. Eram 75 linhas que jorravam na máquina de escrever com regularidade mecânica. Então, esses jorravam não é uma fonte, não é um rio, né, uma torneira que está jorrando água. Na verdade, aqui o camarada trabalhou com a expressão figurada mais uma vez. Agora, a letra D. Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. Aí você pode pensar assim, ué, mas aí, Sidney, aí então pode ter duas interpretações. Eu posso pensar então na coluna espinhal. Caramba, gafanhoto, não tem como, né? Porque se você coloca assim, antes do meio-dia a coluna estava pronta, só pode ser em relação a um texto jornalístico. Afinal de contas, só se a gente tivesse num texto bíblico e aí Deus estivesse batendo um papo com alguém e falasse assim, ó, eu vou fazer o homem até umas 2 horas da tarde, tá tranquilo? Aí até o meio-dia eu prometo que eu vou terminar pelo menos a coluna espinhal dele. Pô, não é isso. Então é óbvio que cada tipo de questão tem um texto que serve de base. Eu não coloquei o texto aqui de base porque não tinha a menor necessidade, afinal de Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Contas aqui não tem como você pensar, caraca, mas vai que é Deus que está falando. Se fosse, eu colocaria para a gente poder observar. Mas como eu não coloquei, é óbvio que isso daqui é uma coluna jornalística. E aí é óbvio que isso daqui não está passível de 2 interpretações. É óbvio que isso daqui está passível apenas de uma interpretação. É óbvio que isso daqui é no sentido real, que é a coluna jornalística. Então, por isso é a nossa resposta. Agora, a letra E, capaz de cortar com a elegância de um golpe de florete. Então, aqui, quando ele vai cortar com elegância, com um golpe de florete, nesta pegada aqui, é óbvio que é figurado, porque a elegância que ele vai cortar o cabelo do camarada, por exemplo, não é com um golpe de florete, é com a tesoura. Então, aqui é óbvio que ele está empregando no sentido figurado também. Então, questão 1, resposta à letra D de dado. Vamos para 2. 2 está assim, ó. Assinale a alternativa cujo termo grifado não é linguagem conotativa. Então, mais uma vez, que é uma linguagem denotativa, uma linguagem real. Letra A. Mais um defunto autor para quem acampa foi o outro berço. Então, aqui, ó, para quem lembrar, né, agora, a gente está trabalhando aquele Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é um texto do Dom Casmurro, do Machado de Assis, caramba, que é também, né, Dom Casmurro do Machado de Assis. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, que ele diz que não é um defunto autor, um autor defunto. Aí ele coloca aqui, ó, mais um defunto autor para quem acampa foi outro berço. Ou seja, este berço aqui, na verdade, ele quer dizer que é a cova, né, o berço ali, a campa, né, onde o camarada vai ficar dormindo, a cova. Poxa,
Se ele pegou o berço que a gente usa para uma criança e está empregando no sentido de cova, no sentido de túmulo, por exemplo, é óbvio que ele empregou na linguagem conotativa. Então, não é a nossa resposta. Letra B. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda triste. Tem como peneirar a chuva? Não tem como. Então, mais uma vez, aqui está empregado no sentido conotativo. Não é nossa resposta. Letra C. A natureza parece estar chorando a perda irreparável. A natureza não chora. Nós é que choramos. Então, mais uma vez, empregado dentro do seu sentido figurado, conotativo. Letra D. No discurso que proferiu à beira da minha cova. Então, aqui, a palavra cova foi empregada dentro do seu sentido original, é o túmulo mesmo. Então, foi até trabalhado em cima do livro do Machado de Assis, realmente. Só que agora, como se tivesse alguém fazendo um discurso para a pessoa que morreu, ao lado do quê? Da cova da pessoa, do túmulo da pessoa. Então, empregado dentro do seu sentido real, ou seja, dentro do seu sentido original, dentro do seu sentido denotativo. Então, não é uma linguagem conotativa, é a nossa resposta. Questão 2, gabarito letra D de dado. Questão 3 aí, ó. Vamos lá. O item em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo é... Então, vamos lá. Letra A. Além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos aos políticos, notoriamente empregado dentro do seu sentido figurado. Afinal de contas, esses frutos aí a gente sabe muito bem o que é, né? É dinheiro. E não é uma banana, um abacate, uma melancia, né? Letra B. Com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Então, a palavra inveja aqui é óbvio que foi empregada dentro do seu sentido original. Então, gabarito letra B de bola. Mas, a título de curiosidade, vamos olhar as outras. Os genéricos estão abrindo as portas do mercado. Aqui, né, os remédios genéricos. Pô, você não vai visualizar uma caixinha pegando lá e abrindo a porta do mercado. Então, aqui foi empregado dentro desse sentido figurado, conotativo. Letra D. A indústria disparou gordos investimentos. E a indústria não dispara nada, né? Você pode pegar uma arma e disparar um tiro. Letra E. Colheu uma revelação surpreendente. A gente é capaz de colher um fruto, sei lá, um legume, né? Sei lá, uma hortaliça, mas não uma revelação. Então, é empregado dentro do seu sentido conotativo. Então, se a questão pediu o sentido denotativo, gabarito letra B de bola, sem sombra de dúvidas. Questão 4. Marque a alternativa cuja frase apresenta empregada em sentido figurado. Então, quero aquela no sentido figurado. Aí, letra A. O homem procura novos caminhos na tentativa de fixar suas raízes. O homem não tem raízes. Então, aqui, na hora que ele diz que vai fixar as raízes, é porque ele vai parar naquele local. A gente consegue entender, mas a gente consegue entender dentro de um sentido figurado. Então, o camarada aqui, ele quer o sentido figurado, gabarito, letra A, sem sombra de dúvidas. Vamos dar uma olhada nas outras, só a título de curiosidade. Letra B. Mas lá, no ano de 2000, tudo pode acontecer. Hoje não. Nenhuma palavra empregada em sentido figurado. Letra C. Os planejadores fizeram dele a meta e o ponto de partida. Aqui também não tem nada para isso, a não ser que a gente tivesse um contexto para pensar numa concepção diferente. Letra D. Pode estabelecer regras que conduzam a um viver tranquilo. Nada de sentido figurado. Letra E. Evidentemente, as transformações serão mais rápidas. Então, nada de figurado. E, notoriamente, o gabarito é a letra A. Fixar raízes. O homem não tem raízes, né? O que tem raiz é a planta. Então, vamos lá. Questão 5. E nossa última questão aí do material. Assinale a alternativa em que não há palavra empregada em sentido figurado. Então, eu quero aquela que tenha sido empregada no sentido quê? Real. Então, vamos lá. Letra A. O estrangeiro ainda tropeça com muita frequência na incompreensão das sociedades por onde passa. Então, se ele está tropeçando na incompreensão, sentido figurado, né? A gente tropeça numa pedra. Letra B. Quando a luz estender a roupa nos telhados, seremos, na manhã, duas máscaras calmas. A luz não estende a roupa, né?
A luz pode até, né, a luz do sol, secar a roupa, não estender a roupa. Quem vai estender é a sua mãe, sua esposa, ou você próprio, né? Afinal de contas, a gente vive uma sociedade hoje mais igualitária. Letra C. Vejo que o amor que te dedico aumenta seguindo a trilha do meu próprio espanto. A gente tem trilhas na mata, trilhas no chão e não trilhas do espanto. Letra D. Não, eu te peço, não te ausente, porque a dor que agora sente não se esquece no perdão. Opa, nenhuma palavra de sentido figurado, então nossa resposta a priori. E aí letra E, sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada. O tempo não pode fazer assim, né? Pá! Então, sentido figurado, gabarito com certeza, letra D de dado. E galera, para finalizar aí, como é de praxe, né? Uma mensagenzinha bacana, ó. Diante de uma dificuldade, substituo não consigo pelo vou tentar outra vez. E isso é muito importante, afinal de contas, eu quero que vocês entendam, às vezes parece uma loucura, né? Ah, Sidney, pô, depois de uma aula, fácil ou difícil, vem sempre uma mensagenzinha, qual é o intuito? O intuito é fazer com que eu não pare de estudar? Não, o intuito é fazer você realmente entender que a vida é árdua e todos os aspectos que vocês tentam sempre será de forma difícil. Então, quando a gente está numa batalha, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, ou então nessa árdua caminhada que é o concurso público, a gente vai ter dificuldade. E a gente não pode desistir na primeira dificuldade. A gente tem que continuar tentando. Afinal de contas, quando a gente tem uma dificuldade e a gente cai diante daquela dificuldade, não é para desistir, porque aquilo dali com certeza vai te tornar mais forte, aquilo vai fazer com que você fique mais maduro, e aí você tem que continuar tentando, uma hora você vai conseguir. O segredo do sucesso é a persistência, se você continuar tentando, você vai conseguir o seu objetivo, só que para isso você tem de ter uma organização, então não pode deixar esmorecer, não pode já no primeiro obstáculo, não, vou desistir, e isso não é só para o concurso público não, isso é para a sua vida, por exemplo, se você é casado, seja homem ou mulher, e aí você tem um problema com sua esposa. É muito comum um casal recém-casado desistir. Caramba, pô, primeira vez, não estou aqui para aturar isso, eu quero ser feliz, não sei o quê. Mas aquilo dali, meu companheiro, minha companheira, é só uma pedra no seu caminho. É melhor encontrar pedras no caminho do que pedras nos rins, não é verdade? Então, se você simplesmente, vou desistir, você vai arrumar outra pessoa e vai continuar com o mesmo problema, porque você não vai mudar. Então você precisa mudar, você precisa amadurecer, e aí você pode ter certeza que se você continuar tentando, teu relacionamento vai melhorar, tua vida vai melhorar, teu estudo vai melhorar, então você tem que persistir, essa é a alma do negócio. Mas está difícil, é difícil para todo mundo, quem disse que viver é fácil? Viver não é fácil. Então, meu companheiro, não demole na vida, continue tentando, porque uma hora você vai conquistar o teu almejado objetivo, que, no caso aqui, quando você está estudando uma videoaula, é passar numa prova de concurso público. Pode ter certeza, a tua hora vai chegar, tá? E aí, para finalizar mesmo, avalie a aula, porque é de extrema importância, afinal de contas, a gente faz com todo carinho. Eu sei que nem sempre a gente consegue atingir todas as suas dificuldades, todas as suas dúvidas, porque a gente não está um do lado do outro. Então, vai surgir a dúvida, o questionamento, e você não vai ter como perguntar na hora. Mas a gente tenta imaginar todas as dúvidas que você possa vir a ter. Tranquilo? Então é isso. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para vocês aí dessa grande videoaula para fazer um convite muito especial para você que vai realizar, que vai prestar o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em especial o Hospital Municipal de Cuiabá, que é o novo pronto-socorro. Processo seletivo, edital publicado, edital na praça, são 1.200 vagas para provimento imediato e ainda mais cadastro de reserva. Nós aqui da Lá Concursos, nós temos 6 produtos, 6 serviços específicos para este concurso, para este processo seletivo simplificado, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Aqui na Lá Concursos, eu garanto para você que é o melhor custo-benefício da internet, é o melhor curso disponível. Nós
nós temos lá cursos a partir de R$150, é isso mesmo. Nós temos aí cursos online e curso presencial. Presencial, nós temos aí turmas matutinas e vespertinas noturnas de segunda a sexta, turma de final de semana. Nós temos aí um serviço que é aulas gravadas em sala de aula e mais o nosso glorioso, grande curso gravado em estúdio, nosso curso online. Bacana? Quer saber mais? Tem um link aqui que você pode aí fazer um WhatsApp aí diretamente com a nossa central de atendimento. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui na LAC aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.